Saudações em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Reinaldo Ribeiro e aqui estamos nós para mais uma ministração do curso bíblico, do curso teológico online, Visão Geral da Bíblia Sagrada. E é imensa a minha alegria em poder estar junto com esse grande número de irmãos que tem nos acompanhado, que tem estado conosco. Tem sido muito prazeroso acompanhar os relatórios, os questionários que têm sido enviados pelos irmãos, e nos alegra tremendamente perceber o quanto este conteúdo tem abençoado a sua vida, e não poderia ser diferente. A palavra de Deus, dentre muitas vocações, certamente destaca-se essa. Onde a palavra de Deus chega, qualquer que seja o coração que é alcançado pela palavra de Deus, evidentemente é frutificado pela multiplicidade das bênçãos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Então, graças a Deus por esses resultados. Quero aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvar ao nosso Deus pela participação dos irmãos que aderiram ao grupo Teólogos da Verdade. É sempre importante lembrar que o curso Visão Geral da Bíblia Sagrada é oferecido pelo grupo Teólogos da Verdade. Então, você que de repente ainda não pertence ao grupo e gostaria de estar ligado ao grupo, você pode nos procurar, pode deixar seu comentário aí logo abaixo no vídeo e nós lhe enviaremos o link do grupo. Lembrando que somente aqueles que pertencem ao grupo Teólogos da Verdade e que responderem todos os questionários ligados a cada aula, terão no final do curso direito a receber um certificado, um lindo certificado de conclusão, atestando a sua participação e o seu aprendizado neste curso. Amém? Estamos aqui falando direto da lindíssima cidade de Central do Maranhão, região quilombola do meu Maranhão, região aqui do litoral ocidental do estado. Muita natureza, você pode ouvir eventualmente sons aí de pássaros ou algo parecido. Estamos realmente numa região verde e linda, graças a Deus, aqui exercendo o papel e a função de missionário do Senhor Jesus Cristo, pastoreando a primeira igreja batista local e tendo o privilégio, a oportunidade de anunciar Cristo Jesus a essa grande população quilombola que nós temos aqui na região. Mas nesses momentos, nessas oportunidades que Deus nos dá, também estamos aqui com os irmãos compartilhando das suas ricas bênçãos, no caso, acerca da sua palavra. Amém? Então, não vamos perder tempo, vamos objetivamente, a partir de agora, passar para a sequência do que nós temos a trabalhar, meus amados irmãos. No dia de hoje, nós estamos já na aula de número 6, onde nós iremos falar sobre como a Bíblia, como a palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada, ela chegou até nós. Esse é o 6º capítulo, né, repetindo, da nossa sequência, e nós queremos crer em Deus que até aqui tem sido uma bênção para a sua vida. Até aqui o Senhor tem ministrado também poderosamente sobre a sua vida, e é uma alegria muito grande os testemunhos que nós temos recebido, testemunhos esses que dão conta que de fato o Espírito Santo de Deus ele tem trabalhado. A gente percebe isso pelas perguntas que são enviadas, a gente percebe isso pelos muitos testemunhos que chegam a nós através de irmãos de várias partes do Brasil que têm participado. Atualmente são cerca de 160 irmãos em Cristo que têm participado desse trabalho. E tem sido realmente maravilhoso esse contato, esse feedback, né? Que tem nos proporcionado contato com os irmãos. Falemos então, amados, acerca do tema de hoje, como a Bíblia chegou até nós. É sempre bom esclarecer que, originalmente,
A escrita ela era feita em material conhecido como papiro, que era um material extraído da entrecasca dos juncos do delta do rio Nilo. Havia também uma outra forma de escrita muito antiga, que eram os chamados pergaminhos, que eram preparados com peles de cordeiros e de outros animais. Os livros, mais ou menos com esse formato que hoje nós conhecemos, com folhas costuradas no dorso, eles só começaram a aparecer no século II, meus amados, e eram chamados de códices. Então vamos lá. Não esqueça que havia, nessa formatação mais antiga, a ideia de livro ela tinha essas três modalidades. Ele poderia ser em papiro, poderia ser em pergaminhos, e depois uma forma mais moderna e mais próxima do que nós temos hoje, seriam os códices. Amém? Até a invenção da imprensa, que foi acontecer só lá no século XV, as escritas eram feitas individualmente à mão. Então, qualquer que fosse a sistemática utilizada, poderia ser os papiros, poderia ser o pergaminho, poderia ser os códices. Até o século XV, tudo isso era feito à mão. E os antigos textos das escrituras eram escritos por homens especializados, chamados de copistas. Então, pode-se perceber, queridos irmãos, a atuação de Deus na produção da Bíblia para que ela chegasse até nós. E como se deu essa transmissão a partir da Antiga Aliança, a partir do Antigo Testamento? Primeiro, por conta da língua. As escritas antigas, elas eram o que nós chamamos de ideográficas. Elas empregavam milhares de sinais, representando as realidades da experiência da vida humana, como coisas, pessoas, animais, sentimentos e ações. Então, os primeiros escritos do Antigo Testamento, eles foram feitos com essa maneira de escrever adaptada ao hebraico, que era a língua semítica dos hebreus. Depois que os judeus regressaram do cativeiro, a língua hebraica foi substituída pelo aramaico, que era uma língua que prevalecia nos dias do ministério do Senhor Jesus Cristo. E o aramaico era uma língua dos sírios, no século VI a.C., que acabou vindo a se tornar a língua oficial de todo o Oriente Próximo. Então, o hebraico é a língua principal do Antigo Testamento e possibilitava a comunicação dos israelitas com Deus. Vamos falar sobre os manuscritos. O texto hebraico, grego, os textos do Qumran e outras traduções foram importantíssimos para que a gente pudesse estabelecer aqui uma linha de análise e de estudo acerca dessa questão. As descobertas do Mar Morto em 1948, elas são muito importantes para mostrar fragmentos sobreviventes da biblioteca de uma comunidade judaica de 130 a.C. até 70 depois de Cristo, que muitos historiadores definem como os essênios, né? Mas eu estou falando sobre textos que foram localizados na região do Qumran. A descoberta ela foi uma grande contribuição, meus amados, para o estudo da transmissão do Antigo Testamento. Não somente para esse estudo, mas para reforçar a certeza que nós temos de que as escrituras que chegaram até nós são realmente fiéis, são fidedignas. Né? Deus é tão maravilhoso que através dessa descoberta, que foi uma descoberta acidental, um viajante, um beduíno, acabou descobrindo em jarros antiquíssimos esses manuscritos ali dos montes e das montanhas da região conhecida como Qumran, e lá encontrou-se fragmentos das escrituras muito antigos. E o mais extraordinário e o mais maravilhoso disso tudo é que essa descoberta ela corrobora que essa Bíblia que você tem na sua mão hoje, ela não foi adulterada, ela não foi de alguma maneira modificada para o bel prazer ou para as conveniências da religiosidade cristã, e ela, na verdade, está perfeitamente alinhada com as traduções mais antigas, as traduções mais remotas de quando elas foram originalmente produzidas pelos copistas.
Então, isso nos alegra muito. Eu tenho aqui algumas imagens que eu quero compartilhar com os irmãos desses manuscritos do Mar Morto. Amém? E aí você consegue perceber alguns objetos que foram encontrados nessas escavações arqueológicas, nessas experiências arqueológicas. E aqui ao lado nós temos alguns fragmentos de manuscritos. Isso aqui são textos bíblicos, meus irmãos, do Antigo Testamento, idênticos, exatamente a tudo aquilo que você tem na sua Bíblia. Então é maravilhoso como Deus preservou tudo isso. Vamos falar também sobre a versão Septuaginta. O Pentateuco, meus amados, que são os primeiros 5 livros da Velha Aliança, que os judeus também chamam de Torá, ele foi traduzido para o grego em 250 a.C. A tradição de que essa tradução teria sido feita por 70 judeus eruditos foi o que deu origem a este nome Septuaginta, ok? Então a versão é chamada Septuaginta porque, segundo a tradição, foram 70 judeus eruditos que acabaram fazendo essa tradução. E a tradução de outros livros do Antigo Testamento em grego foi feita aos poucos, nos anos subsequentes, tendo se completado no ano 150 a.C., certo? Então essa foi a primeira tradução grega da Velha Aliança. Jesus e os apóstolos certamente usaram essa versão, o que se comprova por diversas citações no Novo Testamento que são extraídas exatamente da Septuaginta. Vamos falar sobre as versões aramaicas. Após o exílio, o aramaico passou a ser falado pelos judeus, justificando a necessidade de traduzir-se o Antigo Testamento em aramaico. Então essa versão ela recebeu o nome de Targum, que significa ato de traduzir, ok? Então vamos lá, a tradução feita do Antigo Testamento para o grego ficou conhecida como Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o aramaico ficou conhecida como Targum. Mas nós temos outra tradução, que é a chamada Vulgata, que é a difusão do latim como língua oficial no Império Romano, também tornou necessária a tradução do Antigo Testamento para esta língua, o latim. Então, no ano 400 depois de Cristo, Jerônimo fez a tradução da Septuaginta para o latim, que recebeu o nome de Vulgata, que significa algo usual, algo comum, uma linguagem popular, uma linguagem acessível, ok? Então, da Septuaginta, Jerônimo traduz a Vulgata, que seria a tradução da Velha Aliança para o latim, que era a língua comum e popular nesta época. Vamos falar sobre a transmissão, do Novo Testamento. Os manuscritos do Novo Testamento, até o século IV, foram feitos em papiro. E nós já aprendemos que era uma das formas de registro, uma das formas de compilação literária naqueles dias. A partir desse século, então, praticamente todos os manuscritos existentes já passam a ser em pergaminho, ok? Então, até o século IV, a forma de registro era em papiro, que foi aquela modalidade mais primitiva. Depois ela evolui a partir do século IV, onde praticamente todos os manuscritos já vêm em pergaminho. Os manuscritos em papiro são fragmentos, alguns muito pequenos, outros poucos mais extensos de porções do Novo Testamento. Agora, os manuscritos em pergaminho, sendo mais resistentes, eles são mais completos. Pelo século IV, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles eram transmitidos juntos pela igreja em pergaminho, em forma de códice. Ou seja, eles eram escritos em pergaminho, mas eram costurados em dorso, assumindo um formato de livro, como nós conhecemos hoje, e assim constituindo os primeiros códices. O códice era uma forma de livro, mais ou menos como os que hoje conhecemos, de folhas costuradas no dorso. Um professor de Paris, Stephen Langton, que em 1228, meus amados, se tornou arcebispo de Canterbury,
foi quem dividiu a Vulgata em capítulos. Amém? Nós estamos falando aqui da linha, da trajetória que fez com que a Bíblia chegasse até nós. Eu espero que você esteja compreendendo bem. Eu tenho aqui, para a nossa compreensão, algumas imagens do papiro. A gente vê aqui o papiro na sua versão original, na natureza, tá certo? E aqui nós já vemos ele trabalhado para que depois ele se tornasse uma forma de superfície que proporcionasse a experiência da escrita. Assim eram as primeiras formas de registrar as escrituras sagradas, né? Então vejam como Deus vem preparando isso, trabalhando isso para que chegasse ao ponto que chegou hoje, graças a Deus. Eu tenho aqui o pergaminho. Vejam os irmãos as imagens do pergaminho, como que ele se processava e como ele ficava na sua conjuntura final. Ficava um aspecto para aqueles dias bastante moderno, constituiu uma grande evolução sair do papiro para o pergaminho, e quando o pergaminho foi estabelecido, praticamente desapareceu a qualquer forma de registro em papiro. E aqui eu tenho as imagens dos códices. Os irmãos vejam também que já é uma evolução em relação ao pergaminho, já tem páginas. Essas páginas eram costuradas no dorso, formando um aspecto já bem parecido com os livros impressos que nós temos ainda nos dias de hoje. Amém? Avancemos então para falar sobre a Bíblia em inglês. O cristianismo foi levado para a Inglaterra por meio da obra missionária no começo do século IV. Porém, todo o trabalho missionário ele era realizado em latim. Alfredo o Grande foi quem, em 901, na nossa era, levou ao seu povo trechos da Bíblia em inglês antigo. Em 1340, Richard Hole traduziu a Vulgata para o inglês, vindo a seguir a tradução, a famosa tradução de John Wycliffe, ou João Wycliffe, em 1383. Seguiram-se as traduções de Tyndale, de Coverdale, a Grande Bíblia, a Bíblia de Genebra e, finalmente, aquela que eu particularmente considero a melhor tradução até hoje já feita pela Bíblia, que é a famosa versão King James, chamada por alguns de Rei Tiago, em 1604. Amém, amados? Então, essa é a forma como a Bíblia ela veio avançando, ela veio desde o seu início, desde a sua gênese, sendo trabalhada, sendo confeccionada, até que finalmente chegasse à forma como nós a conhecemos nos dias de hoje. Então, é maravilhoso ver a mão de Deus atuando, trabalhando em todo esse processo. E hoje, quando nós enxergamos a palavra de Deus, meus queridos irmãos, em formatos digitais, acessível para todas as pessoas, além de uma série de ferramentas que otimizam e facilitam a compreensão das Escrituras, nós louvamos imensamente o nosso Deus, que foi quem esteve sempre no comando da história, preparando, apesar de todo o grau de primitivismo tecnológico do homem do passado, ainda assim, Deus proporcionou essa experiência maravilhosa. E é sempre bom dizer que, quando a imprensa surge, a primeira literatura que é produzida é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Então, a Bíblia tem também esse marco histórico, né, de ser a primeira obra escrita, impressa, pelo modelo de imprensa que nós hoje conhecemos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que isso tudo, meus irmãos, possa fortalecer as nossas vidas e fortalecer a compreensão de que, quando falamos de Bíblia Sagrada, não estamos falando de um livro qualquer, estamos falando da palavra do nosso Deus. Amém? Nós encerramos por aqui e a nossa próxima aula, amém? O capítulo de número 7, nós estaremos falando sobre a Bíblia em português. Amém? Vamos ter essa noção, vamos ter essa convicção
de como a palavra de Deus ela chega para o nosso idioma e dessa forma nós temos a compreensão, dessa forma nós temos a percepção de como Deus também vem trabalhando no sentido de que a língua portuguesa pudesse ter esse privilégio. E hoje nós temos o Brasil como um dos países de ponta no que diz respeito à fabricação, à venda e à distribuição de Bíblias. Isso tudo também teve um processo histórico maravilhoso, desempenhado pelas mãos soberanas do Deus Altíssimo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula e que o Senhor abençoe a sua família, abençoe a sua caminhada de todas as formas. Assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém.